Temos imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, ao vivo, geradas pela TV Justiça, com a entrada dos ministros, como sempre, dirigindo-se aos respectivos lugares, com a expectativa do início dos trabalhos da sessão plenária da tarde desta quarta-feira. Como vimos, há uma expectativa muito grande em relação a esta sessão em particular, com relação a dois processos que serão julgados sobre a questão da criminalização da homofobia. E vamos acompanhar, como sempre, tudo ao vivo, direto do plenário. Falará agora pela Associação Nacional de Juristas Evangélicos, ANAJURE, o ilustre doutor Luiz Matheus Braga, a quem concedo a palavra por 10 minutos para a sustentação oral. Excelentíssimo senhor presidente, demais ministros da Corte, é uma satisfação poder estar aqui nessa tarde, e principalmente para destacar um direito de que eu já venho estudando desde 1999. Não só o direito de liberdade religiosa, mas de uma forma especial também o direito LGBT. Em 2012, representei o Brasil num congresso na África do Sul, exatamente para discutir um direito que não é fácil, um direito complexo, um direito em que alguns lugares gera pena de morte e que outros lugares pode ter um casamento civil e adotar uma criança. É um direito que no mundo inteiro gera uma polêmica como essa que nós temos aqui nessa tarde. No entanto, nós também estamos aqui para representar e falar de liberdade religiosa. E por que as pessoas me perguntam na internet, por que vocês estão achando que a proteção a pessoas do LGBT tem a ver com liberdade religiosa? E o motivo é muito simples. O conflito entre religiosos e algumas pessoas ligadas ao movimento LGBT, ele vem de um motivo muito simples: generalização. Generalização. E é o desafio que nós estamos vendo de alguma forma também aqui nessa tribuna. Nós não estamos aqui para generalizar e temos que ter muito cuidado com a generalização, por um motivo muito simples. Não é, principalmente, adotar e dirigir isso aos cristãos de uma forma específica. Nós estamos falando aqui de liberdade religiosa, inclusive de muitas minorias, as quais eu tive a oportunidade de defender em várias situações. E quando se fala do movimento LGBT, ao contrário da sensibilidade e da ironia com relação à minha falta, ou melhor, com relação à minha ignorância, que foi feita de uma forma muito sutil, os religiosos estão acostumados também a sofrer com frequência um tipo de preconceito. E quando eu falo religiosos, é óbvio que aqui no Brasil os cristãos são maioria, mas eu acompanho vários casos onde os cristãos não são maiorias em vários países. Eu conheço muitas minorias e tenho a oportunidade de ajudar muitas minorias aqui no nosso país também. E sei muito bem como dói o preconceito, quando dói o ataque, que muitas vezes as comunidades, as pessoas LGBT sofrem também. Só que tem um detalhe que precisa ficar claro: nós não podemos generalizar. E da forma como está proposto nesta petição, neste pleito, não está claro. Eu gostei muito de ouvir aqui nas sustentações anteriores, quando foi dito que os pastores, os religiosos, eles podem ir ao púlpito e defender a sua crença religiosa, porque nós sabemos que muitos livros sagrados condenam a prática homossexual. Condenam no sentido de atribuir o termo pecado ou dizer que os seus membros não devem sujeitar a tal prática. Isso é claro, nós sabemos disso. Agora, isso não está claro no pleito, de que o pronunciamento disso nos púlpitos, o pronunciamento disso para a sua comunidade, para aqueles que aceitam a sua crença, para aqueles que querem professar a sua crença, não sofrerão os crimes como proposto a equiparação no artigo 20. E eu digo essa Suprema Corte, de uma forma muito especial, o risco que nós estamos correndo. Que risco, isso é uma bobagem. Senhores, gostaria eu de que todas as pessoas desse país tivessem o esclarecimento de todos que estão presentes nesse tribunal nessa tarde. Tivessem o esclarecimento dos defensores do movimento que aqui fizeram essa defesa nessa tarde. Seria fantástico. Tenho certeza que a convivência seria harmônica no nosso país. Só que não é assim. E isso eu falo com certeza e com segurança, porque eu trabalho com liberdade religiosa há alguns anos no nosso país. E sei muito bem que liberdade religiosa é uma conquista que se perde com muita facilidade. Felizmente,
Infelizmente, o nosso país tem bases democráticas e tem muitas conquistas de muitos anos, mas eu estou vivendo nesse exato momento pessoas que estão sofrendo prisão de países que asseguravam a liberdade religiosa e agora não asseguram mais. E o dispositivo no artigo 20, que é o que está se buscando aqui, imaginem os senhores que coisa complexa. Nós sabemos que alguns textos sagrados, reconhecidos e protegidos pela Constituição Federal, têm textos que estão sendo considerados discriminatórios. A questão é que a Bíblia, o Alcorão e o Torá, só para citar exemplo dos majoritários, não é meramente um ataque, é um fato social. Não é a minha opinião, não é a opinião daqueles que professam, é uma opinião que as pessoas que creem, ainda que atribuído a elas o título de ignorantes aqui nessa tarde, elas creem naquilo, elas têm o direito de crer, e é exatamente o direito nessa crença que crê que ali se trata da palavra de Deus. Tudo bem, outras pessoas que estão nesse plenário podem crer que isso não é a verdade, que isso é um absurdo, mas não é a posição daqueles que creem. E ao equiparar esta conduta no artigo 20, nós teremos uma situação um tanto quanto complexa. Nós sabemos, por exemplo, o que diz a Bíblia com relação à homossexualidade. Pode ser tratado como discriminatório, e a ordem poderia ser a busca e a apreensão. Aí vocês poderíamos falar, não, isso jamais vai acontecer no Brasil. Senhores, isso jamais aconteceria em vários países. Isso jamais aconteceria em vários países. O texto bíblico é claro, o texto na Torá é claro, o texto no Corão, do Islã também é claro. Nós sabemos o que está escrito lá. E isso pode ser considerado, pode ser enquadrado, e nós possamos sim sofrer uma busca e apreensão, por exemplo, destes textos sagrados, numa equiparação. Eu não estou falando aqui que a comunidade LGBT não deve ter seus direitos protegidos, não estou aqui sustentando nenhum tipo, acho que está muito claro para tudo, nenhum tipo de agressão, não estou sustentando aqui nenhum tipo de ataque, pelo contrário, se a harmonia e a generalidade não fosse uma coisa tão presente nessa situação, dos dois lados, nós não teríamos conflito aqui. Nós não teríamos essa situação. Concordo quando vejo que há radicais dos dois lados. E é por isso que nós estamos aqui para proteger os dois lados. E é por isso que nós estamos aqui para defender o princípio da reserva legal. No entanto, eu quero salientar que essa Suprema Corte já teve um posicionamento muito inteligente com relação a essa lei, e eu fico feliz da presença do ministro Edson Fachin nessa tarde, porque as letras e o pensamento foi dele, quando no HC 134.682 da Bahia, ele deixou claro que no contexto religioso, a tentativa de persuasão pela fé, sem contornos de violência ou de querer atingir diretamente a dignidade humana, não destoa das balizes da tolerância. Ou seja, essa Suprema Corte já deixou claro que é possível harmonizar os interesses. Já deixou claro que é possível que uma pessoa possa pregar a sua fé sem, com isso, sofrer consequências com base no seu livro sagrado. Ninguém está aqui sustentando abuso, ninguém aqui está sustentando que uma religião tenha direito de menosprezar individualmente qualquer homossexual ou qualquer transexual. No entanto, o que nós não queremos é correr o risco de ser punidos por uma questão, por um fato social, nesse momento aqui representados, por exemplo, por textos bíblicos. Esse é o ponto, essa é a questão. E eu encerro finalmente suplicando a essa corte a obediência, obviamente, ao princípio da reserva legal, mas caso assim, vossas excelências, no ato de interpretação, no ato de iluminismo da parte de vossas excelências, queiram entender que podem atuar e fazer, no caso, a justiça com as mãos do poder legislativo, nós gostaríamos de pleitear que fosse feita a ressalva com relação ao artigo 20, exatamente da conduta proposta, exatamente da sustentação oral daquele que pleiteia, de assegurar o direito de liberdade religiosa, de continuar pregando os textos bíblicos, ainda que eventualmente sejam contrários à inteligência e sejam atribuídos com ignorância a alguns cristãos, a alguns religiosos e a alguns judeus. Que essa Suprema Corte saiba observar esse fato social chamado Bíblia, Alcorão e Torá, citando apenas como exemplo. Muito obrigado. Obrigado, Vossa Excelência.